Em 15 de março, um incêndio criminoso em um prédio vitimou o jornalista e fundador da Folha de Barbacena, Tiago Faria, e sua filha, Helena Gava Faria, de apenas 4 anos. O autor do crime, um homem de 45 anos, agiu de forma inconsequente ao atear fogo no carro da ex-namorada estacionado ali no local. O caso causou comoção em todo o país e uma palavra se tornou unânime: justiça. Para falar sobre o caso, a gente conversa com o advogado Rafael Dutra Rigueira, que representa Juliana, que era esposa de Tiago Faria e mãe da pequena Helena. Doutor Rafael, primeiramente, obrigado por falar com a gente. E eu queria que você começasse falando como é que anda esse processo do caso do Tiago e da Helena. Boa tarde à equipe do Folha de Barbacena. Boa tarde a todos que estão acompanhando essa programação. Bom, em relação ao caso, o procedimento de apuração dos crimes dolosos contra a vida, ele é bifásico. Primeiro, tem a instrução processual, onde são colhidas as provas, ouvidas as testemunhas, em seguida, fatalmente, o juiz irá decretar a sentença de pronúncia, que é uma decisão interlocutória reconhecendo que há indícios de autoria, materialidade, e ele será submetido a júri popular. Em seguida, nós estamos justamente na fase de colher as provas, de ouvir testemunhas, de ouvir futuramente o relato do réu ao ser interrogado, e estamos trabalhando agora com a instrução processual e depois todas essas provas amealhadas ao processo serão debatidas no plenário do Tribunal do Júri. Perfeito? Então, nós estamos na primeira fase, são duas. Primeiro, a instrução processual. Depois, teremos o júri popular, fatalmente. E, nessa oportunidade, no júri popular, serão discutidas todas as provas que estão sendo trazidas aos autos, agora na instrução e julgamento. Doutor Rafael, eu vi até uma publicação do senhor, o senhor falou que talvez seja uma sentença muito rigorosa, que com certeza o acusado, esse homem que colocou fogo no carro da ex-namorada, lá no prédio do Tiago Faria, da Helena, da Juliana, ele poderia ter uma condenação que talvez nunca antes vista na comarca de Barbacena. Tem previsão e qual que você acha que seria essa pena máxima que ele poderia receber? Perfeito, Yuri. Eu estou trabalhando aqui com a hipótese de a comarca de Barbacena ter a maior condenação da sua história, porque ele deve responder e fatalmente será condenado, por crimes dolosos contra a vida, consumados contra o saudoso Tiago, contra a Helena. Esses são consumados, homicídios qualificados, consumados. Tem ainda na forma tentada o crime doloso contra a vida contra a Juliana, entendo eu que contra cada um dos moradores do prédio, ok? Os crimes de incêndio, danos qualificados nos veículos. Então, eu faço uma projeção de pena para ele. Isso estou trabalhando com hipótese superior até a 70 anos de reclusão em regime fechado, certo? E, como assistente da acusação, tenho trabalhado, representante da assistência acusatória, tenho trabalhado muito com as circunstâncias do crime, as consequências do evento criminoso, porque, a partir dessas balizas legais, o magistrado ele irá utilizar das mesmas para aplicar a pena. Então, desde já, eu já estou fazendo uso de todos os predicados legais para majorar a pena dele no máximo possível, para que ele fique preso o máximo possível. Tem previsão, aí usando a sua experiência como advogado, de quando vai sair essa sentença? Olha, Yuri, nós vamos agora, o mês de julho todo, estaremos por conta das audiências, agosto, e o magistrado responsável por esse caso, da segunda vara criminal, ele é muito rápido.
eficiente, né? É um magistrado que tem uma produtividade exemplar. Eu creio que muito em breve, não posso assim apontar uma data específica, muito em breve já teremos aí uma sentença de pronúncia reconhecendo os indícios de autoria, materialidade delitiva e, consequentemente, impondo em desfavor do réu a sua submissão ao julgamento perante o júri popular dessa comarca. Eu creio que, muito em breve, vou fazer uma estimativa aqui, no máximo, até o final ali de setembro, no máximo, já teremos essa sentença de pronúncia, porque eu não vislumbro a menor possibilidade de ele não ser pronunciado, ou seja, submetido a júri. Dessa sentença cabe recurso, a defesa dele pode recorrer, mas é muito difícil reverter essa situação, porque as provas da autoria, da materialidade, elas são cristalinas, elas são irrefutáveis. Uma investigação levada a cabo de maneira muito escorreita pela polícia, uma ação da polícia militar que identificou logo no dia dos fatos, né, o autor do crime. Nós temos imagens gravadas em câmeras, nós temos exames periciais produzidos pela Polícia Civil de maneira muito eficiente. Então, dúvidas quanto à autoria, quanto à materialidade, não há. O próprio depoimento que ele prestou em sede policial deixa claro que ele é o autor. Então, não há a menor possibilidade de negar a autoria desse fato em relação ao réu. E o réu, ele é um militar, se eu não me engano, um suboficial da Aeronáutica, e aí ele teve uma prisão especial quando foi decretada a prisão, se não de forma preventiva ainda, porque ainda não foi julgado, mas ele está preso na EPICAR. A defesa, vocês, do caso da Juliana e tudo mais, agem nessa ponta também de tentar mandar ele para um presídio comum, tirar a patente e ser preso como quem cometeu um crime civil? Pois bem, por força do próprio Código de Processo Penal, os militares têm direito, né, à prisão especial antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então, isso está previsto no Código de Processo Penal. É um direito estampado na nossa norma de regência processual. Foi deflagrado também um processo na esfera administrativa objetivando a expulsão do mesmo, certo? E outro ponto aqui que merece ser destacado, estamos acompanhando o processo disciplinar, estamos acompanhando o processo criminal dele, e o nosso objetivo é justamente que ele seja condenado, que ele seja expulso das Forças Armadas por conduta que não corresponde àquilo que preconiza o Ministério da Aeronáutica, ok? Então, está sim dentro das nossas prioridades, a expulsão mesmo, a condução do réu a um presídio, e esses desdobramentos irão ocorrer no fluir da marcha processual. O senhor citou a questão do júri popular. Eu queria que você explicasse para quem está nos assistindo como funciona um júri popular. O júri popular, ele ocorre nos crimes dolosos contra a vida. Nesse caso do Tiago, no caso do crime do incêndio, como se trata de crimes dolosos contra a vida, não cabe ao juiz, ao magistrado togado, condenar ou absolver. Isso fica a critério dos jurados, um corpo de jurados formado por 7 pessoas do povo que irão decidir o destino do réu, até mesmo por força de previsão constitucional. Está na Constituição, que a competência para o veredito final, né, nos crimes dolosos contra a vida incumbe tão somente ao conselho de sentença. Então, não cabe ao magistrado togado subtrair essa atribuição dos futuros jurados, dos membros do corpo de sentença. Nessa primeira etapa, nós estamos
colhendo todas as provas, ouvindo testemunhas, será oportunizado ao réu o direito de apresentar uma versão sobre os fatos ou até mesmo de fazer o uso constitucional de permanecer em silêncio, ok? Passada essa primeira etapa, ele será submetido ao julgamento perante o júri popular, decorrente de uma sentença de pronúncia, que mesmo que recorra, chegará um momento que não haverá mais possibilidade de interpor recurso. Então, ele terá que ser submetido ao júri, certo? E são as pessoas do povo que irão condená-lo. E o magistrado irá apenas dosar a pena, aplicar a pena, concretizar as regras do que se chama de dosimetria penal. Ele irá se atentar às peculiaridades do caso concreto, né, diante da condenação do réu, o que nós acreditamos que irá ocorrer, e aí o magistrado togado irá apenas aplicar a pena, mas quem irá condená-lo serão as pessoas do povo, 7 pessoas do povo da nossa comarca. O caso do Tiago, ele ganhou, e da Helena também, ganhou inclusive uma repercussão internacional. Então, quando a gente faz algumas pesquisas, a gente encontra sites e veículos de comunicação de fora do Brasil repercutindo o caso, e no Brasil inteiro também repercutiu este caso. Isso influencia no processo, principalmente quando vai para a júri popular, que é a grande chance de acontecer aí? Isso pode ter alguma influência no caso, essa comoção toda criada? Fatalmente. O jurado, cada um que irá sentar ali no conselho de sentença, que irá compor o corpo de jurados, ele é um ser humano. Nós temos pessoas que têm coração, que têm personalidade, pessoas diversas, desde uma pessoa simples, que tem, por exemplo, só o ensino fundamental, até pessoas que têm doutorado. São pessoas do povo. E essa repercussão fatalmente irá influenciar no sentido de que o jurado sabe, cada um deles, que para ser concretizados os ditames da justiça, em um caso de uma gravidade concreta, em um caso bárbaro como esse, a condenação é a única medida que deve prevalecer. Então, a sociedade de Barbacena quer uma resposta, o Brasil quer uma resposta, o mundo quer uma resposta. E a resposta mais eficaz é a condenação, porque uma eventual absolvição em um caso desse, o que é algo assim inimaginável, uma eventual absolvição iria alimentar o sentimento de impunidade. E o que a gente costuma dizer é que, em determinados casos, a sentença tem efeito pedagógico. O que quer dizer? Um crime dessa gravidade, dessa complexidade, absolvendo um cidadão como esse, isso irá fatalmente fomentar em outros indivíduos aquele sentimento. Eu posso fazer o mesmo que serei absolvido. Certo? Então, eu acredito em uma resposta rigorosa, não ficará impune de forma alguma. Nós não queremos vingança, nada disso. Nós queremos aplicação da lei. E, pelo menos, na banca de advogados da assistência acusatória, não há outra palavra que possa ser dita a não ser condenação severa contra esse cidadão. Doutor Rafael, muito obrigado pela conversa, por falar aqui com a Folha de Barbacena e também com o programa Papo 10. Eu que agradeço a oportunidade, registro aqui a minha admiração por todos do Folha de Barbacena, por todos os jornalistas de Barbacena, e deixo aqui a homenagem ao saudoso Tiago, que era uma pessoa incrível. Tiago deixou saudades, irá deixar saudades eternamente na cidade de Barbacena, e, inclusive, uma fala que eu sempre vejo na boca das pessoas. Tiago tornou-se o símbolo de uma luta por justiça. Helena tornou-se um símbolo de luta por justiça. E eu posso garantir a todos vocês, no que depender da assistência de acusação,
não vamos descansar um minuto sequer até condenar esse cidadão a uma pena severa.